uma senhora me ligou para eu ir na casa espírita que ela frequenta para conhecer uma médium notável, que ela conseguiu prever que o filho dela ia viajar num voo que caiu. E aí eu fui lá para conhecer a tal da médium. Quando cheguei lá, ela contou a história. Ela fala que o filho dela era engenheiro, que ia de Recife para Natal toda semana, nesse voo da companhia Noir, que até não existe mais. Isso já tem acho que uns 12 anos desse acidente, 10 ou 12 anos. Inclusive eu perdi 2 amigos nesse voo. E ela conta que o filho dela foi comprar uma passagem. Ela estava em casa cozinhando, de repente ela sentiu o avião, vendo o avião cair, ela via o avião cair, ela sentia a quentura, ela disse que começou a suar, sentiu o cheiro do queimado, e aí de repente ela se desesperou, ela viu o nome Noir, e ela liga pro filho, pergunta onde é que ele estava, disse, eu estou na agência de viagem comprando a passagem. Nessa época ela não comprava pela internet, ia lá comprar. Ele estava lá comprando a passagem. Ela disse, não compre essa passagem, não vá nesse voo que esse avião vai cair. Ele não comprou, 3 dias depois esse avião cai. E aí? Aí eu fui lá conhecer ela, acreditando que se tratava de uma médium. Não era uma médium, era uma sensitiva, uma paranormal. Aí você pergunta, qual é a diferença? Qual a diferença? Vamos lá, o médium é o intermediário entre o espírito e o vivo. Ele recebe informação. No caso dessa mulher, ela era uma sensitiva, era uma paranormal. Ela não recebeu a informação do espírito, ela mesmo viu. Tanto que ela sentiu o cheiro. Entendi. Ela sentiu o cheiro. Ela quebrou, como a gente falou. Ela sentiu o calor, era a mesma coisa que essa teia de tempo e espaço. E de alguma forma ela sintomatizou algo que estava acontecendo nesse... Se fosse mediúnico, porque não é mediúnico, porque é paranormal. Se fosse mediúnico, ela teria ouvido, meu filho não pega esse voo, porque eu escutei, eu senti que esse avião corre risco, para você não pegar esse voo, o espírito me falou, eu escutei. Não, ninguém falou, ela foi na frente, tanto que ela sentiu o calor, ela sentiu o cheiro do queimado do avião caindo. Então ela não era uma médium, ela era uma sensitiva. Essa palavra sensitiva foi criada por um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia, Dr. Charles Richer, em 1913. Ele foi prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia. E justamente para diferenciar do médium. O médium é aquele que tem a conexão entre o vivo e o morto. Você vê que é interessante. Allan Kardec ele foi tão grande no seu tempo que ele fez separação. Kardec descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem concurso de espíritos, que ele batizou de homem elétrico, e o movimento espírita esqueceu isso. Tanto que após a morte de Kardec, o movimento espírita espiritizou tudo, mediunizou tudo. Surge a moderna parapsicologia com Joseph Banks Heine, colocando seu enfoque de pesquisa na construção da mente. Que a mente seria capaz de produzir efeitos químicos, físicos e biológicos por ela mesma. Por ela mesma. E surge também o inconsciente com Freud, né? E aí as fraudes mediúnicas ocorrendo com grande profusão na França. Kardec chama a fraude naquela época de nova indústria. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então o que acontece? O movimento espírita espiritiza tudo, mediuniza tudo. Entendi. Aí o espiritismo entra em declínio na França. Muita gente não sabe porque só existe espiritismo assim com força aqui no Brasil. Eu tive em 14 países realizando palestras dentro do movimento espírita, e onde tem espiritismo fora do Brasil, são brasileiros. Só tem brasileiros. Por quê? Porque o espiritismo desapareceu, quase que desapareceu na França, e só tem espiritismo no Brasil. Por quê? Vamos lá. Por conta desse contexto que eu acabei de frisar. A chegada da moderna parapsicologia com Joseph Banks Heine, a chegada do inconsciente com Freud, tanto que alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente codificada de forma errada por Allan Kardec. Só que Kardec fez separação lá atrás. Ele publicou isso lá no Livro dos Médiuns. Só que o movimento espírita que seguiu Kardec não fez separação. E não foi duro quanto à questão das fraudes. Aí, só para concluir. Aí, nesse período, o espiritismo chega no Brasil. E o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia por Luiz Olímpio Teles de Menezes, fundador do primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo. No frontispício do jornal, estava lá escrito: toda a renda desse jornal é dedicada à libertação dos escravos. A Igreja Católica era a favor da escravidão, os espíritas eram contra, porque nas reuniões mediúnicas os espíritos orientaram os espíritas a serem contra a escravidão. Ele pega o primeiro exemplar do jornal, envia para Kardec na França, porque eram contemporâneos. Essa informação está publicada na Revista Espírita. E Kardec publica na Revista Espírita, anunciando a chegada do espiritismo no Brasil. Dizia que estava muito feliz, que o espiritismo cruzou o Atlântico e tal, mas no final Kardec faz uma observação. Ele sentia uma conotação forte de religião naquele conteúdo.
E Kardec nunca quis fundar uma religião. A proposta de Kardec nunca foi construir um partido de crença, um movimento religioso, nunca foi. Ele quis trazer um conhecimento novo, que ele recebeu através dos espíritos, né? Tanto que o espiritismo não se caracteriza como religião lá atrás, mas aqui no Brasil se tornou religião. O padre Quevedo, ele falava algumas coisas que, olha, isso é produzido pelo próprio elemento ali, tipo, pegar fogo, materialização, telecinese, né? Não é isso? De mexer, isso. Ou a própria telecinesia. Não só a telecinesia, mas a cinesia em si, tipo, ninguém queria e a coisa aparece mexendo e tal. E é como você falou, todo mundo jogou esse balaio como fenômenos espíritas, e na realidade é um fenômeno paranormal. Exatamente. Nem toda paranormalidade é espírita. É uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Entendi. Será que... Você entendeu, meninos? Mas veja... É legal, porque de repente tem alguém olhando pela fechadura, mas eu quero perguntar, vocês entenderam a diferença do ser para? Que assim, o fenômeno paranormal, ele vai estar dentro mas não necessariamente um contém o outro, mas o outro não contém um. Kardec, ele faz essa observação lá atrás, ele cita os paranormais. E quem é Kardec, afinal? Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, Hipólito de Leon Denis Rivaio era o nome dele, foi um pedagogo francês, poliglota, um homem aculturado no seu tempo, e ele não, quando os fenômenos mediúnicos começaram a surgir na França, ele foi convidado para conhecer as famosas mesas girantes, e ele se negou durante muito tempo. Até que mesa girante? As mesas começavam, naquela época não tinha internet, não tinha Big Brother para assistir, não tinha nada. Aí os fenômenos mediúnicos começaram a surgir na França, meados do século XIX, com as mesas girantes. As mesas se levantavam, respondiam perguntas, como a gente fazia aquela brincadeira do copo, aquilo ali, tudo. Então na França, se não tinha muita televisão, o pessoal ia para casa do um do outro para ver as famosas mesas girantes. Várias celebridades da época se convenceram das verdades espíritas. Dentre eles, o escritor romancista Victor Hugo se tornou espírita, Alexander Kizakov, e o outro grande nome, que foi Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes. Tem gente que pensa que esse homem existiu, mas o Sherlock Holmes foi a criação de Arthur Conan Doyle, que ficou tão impressionado que terminou a vida viajando o mundo todo, escrevendo livros espíritas e levando o espiritismo para vários lugares. O espiritismo estava incomodando tanto, porque a alta sociedade parisiense estava ali, envolvida com os fenômenos mediúnicos, os fenômenos das mesas girantes, que depois os espíritos começaram a se comunicar, e que a Sociedade Dielétrica de Londres contratou o maior químico físico, um dos maiores cérebros do século XIX, William Crookes, que inventou os raios catódicos da lâmpada fluorescente, para desmistificar o espiritismo. Ele foi pago para falar, para desmistificar. É que tá o truque aí? Ele passou... que legal, porque... Ele passou 6 meses pesquisando uma médium, vou descobrir o truque. De nome Florence Cook, exatamente. Ele foi para negar, ele recebeu dinheiro para negar. Ele pesquisou durante 6 meses uma médium chamada Florence Cook, que se materializava o espírito de Kate King, e ele tinha uma amiga que era médica. E ele narra isso no livro Fatos Espíritas, que ele conta que falava com essa sua amiga que era médica e dizia que tinha contato com o espírito, que tinha um corpo, que tinha calor. A sua amiga médica disse: eu só acredito que você tem contato com o espírito e que tem um corpo, se eu puder fazer o exame ginecológico. Então ele combina com ela, quando o espírito de Kate King apareceu, ela foi lá, fez o exame ginecológico nela. Como assim? Eu entendi. Ela materializou, ela libera o ectoplasma pelo nariz, pelo ouvido, pelos órgãos genitais, e o espírito se materializa, se torna tangível e palpável. E ali ela fez o exame ginecológico no espírito. Mas essa história que ele está contando não sou eu. Essa história que ele está contando é o William Crookes, um dos maiores cientistas do século XIX. Está escrito e publicado isso aí. Então ele se convenceu. Tanto que quando ele estava com o trabalho pronto, ele teve que apresentar na Sociedade Dielétrica de Londres o resultado da pesquisa. Então a plateia estava lá repleta de cientistas, 400 homens de ciência. Ele começou seu discurso dizendo: já não vos digo que os fenômenos espíritas existem. Eles são reais. Incomodou todo mundo, porque ele não só se dizia convencido, como se dizia espírita convicto dos fatos. Então tá aí publicado para quem quiser ver. Então não é como é que você chamou aí? Ectoplasma? Como é que é? Ectoplasma. Acontece hoje ainda, não? Ainda tem alguns médicos que vai no Rio de Janeiro, tinha lá no Frei Luiz, no centro, que eles faziam um trabalho de materialização. Só o médico foi assassinado tem alguns anos já. E materializava o quê? Outra pessoa? Era um médico, materializava um médico que fazia um trabalho de cura nesse centro Frei Luiz. Gente. E é uma pessoa muito interessante para você trazer aqui,
Não o que aparecia. Não, não o espírito não, mas o médico. Já pensou? O médico que trabalhou junto lá com os espíritos, doutor Paulo César Frutuoso. Existe. Putz, agora eu vou entrar numa, Zian, que agora eu tô até com medo, aqui. Cara. Tem um livro muito interessante chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia. Foi de um perito chamado Carlos Augusto Pera Andréa, que analisou as assinaturas das cartas do Chico. Após vários anos estudando as cartas do Chico, ele, perito criminal, ele publica o livro Psicografia à Luz da Grafoscopia. E chega à conclusão de que mais de 50% das assinaturas era assinatura do espírito quando em vida. Era assinatura genética do espírito. Agora eu pergunto, como aos materialistas, como é que o inconsciente pode saber a assinatura de uma pessoa? Quer dizer, é algo tão pessoal. Porque o inconsciente, para se tornar um inconsciente, ele teve que conscientizar em alguma época que ele se tornou inconsciente. Tá. Você não pode tirar do inconsciente algo que nunca entrou lá. Porque o inconsciente se tornou um local muito cômodo para os materialistas para justificar tudo. Fica como a procura do gato preto no quarto escuro. Você nunca vai encontrar. Como é que você explica isso? A assinatura... E você sabe do caso do rapaz que foi absolvido depois que Chico recebeu a psicografia. Um amigo matou um amigo por engano. E ali Chico recebe a psicografia é colocada no processo. E o juiz analisando, vendo a assinatura, reconheceu que a psicografia era autêntica e absolveu o Zé Divino. Nos anos 60, né? Foi, nos anos 60. Naquela época não tinha internet para você procurar nada, não tinha como.